Tem gente que não gosta de perder a oportunidade de ficar calado. Eu percebi aqui no momento da gravação que meu olho tá um pouco avermelhado, não sei porquê. Agora, como maconha é legalizada no Canadá, certamente alguém vai falar que eu tava puxando um. Durante esse fim de semana, um jurado do MasterChef Brasil foi o epicentro de uma grande controvérsia relativa a desrespeito religioso. Henrique Fogaça, que é, como eu falei, um dos jurados do programa MasterChef, que eu fico muito surpreso de ver o quão popular esse programa é nas redes sociais, porque na minha memória, esse tipo de programa nunca foi muito popular no Brasil, pelo menos no meu tempo no Brasil. Hoje em dia, pelo jeito, as coisas mudaram, porque esse programa é extremamente popular, pelo menos entre a galera que eu acompanho nas redes sociais. Eu tive que mudar as hashtags relacionadas a esse programa, porque quando chega os dias lá, ou quando eram os dias que agora eu não vejo mais, que tá tudo mutado, era todo mundo falando desse negócio, né? E não me interessa muito, então eu dei um mute lá. Fico muito surpreso o quão popular é, quanto a galera gosta de ver gente cozinhando na TV. De repente tem algum elemento a mais do que só gente cozinhando que eu simplesmente estou à parte. Enfim, Henrique Fogaça, bastante famoso, tem uma grande audiência por causa do programa, nas redes sociais e tudo. Ele tava viajando, e é curioso porque nos vídeos que o Henrique Fogaça falou sobre o caso, ele falou que ele tava lá a trabalho, mas as matérias que eu tô lendo aqui dizem que ele estava de férias, então eu vou preferir confiar no que o cara falou em vez das matérias aqui. E aí o que aconteceu? Henrique Fogaça tirou uma foto com duas freiras no Vaticano. Até aí tudo bem, qual o problema de tirar uma foto com duas freiras no Vaticano, não é verdade? Deixarei que a matéria explique um pouco melhor. Uma foto publicada no Instagram por Henrique Fogaça, chefe de cozinha e jurado do programa de TV MasterChef Brasil, provocou polêmica nas redes sociais. De férias em Roma, na Itália, o paulistano apareceu abraçando duas freiras, com uma camiseta com a estampa de duas mulheres usando hábitos religiosos, dando um beijo. Essa foto aí. Pedindo a bênção, orai por nós, pregai per noi, creio que isso seja italiano, pray for us, escreveu na legenda. Nas hashtags listou blasfêmia, o choro é livre e fuck hipocrisia. Entre os seguidores, a provocação rendeu uma onda de comentários negativos. Vídeos no YouTube foram produzidos contra o chefe, como esse aqui, e no Twitter o nome de Fogaça apareceu entre os tópicos mais comentados. Antes da foto, o chefe havia gravado uma série de stories com críticas à Igreja Católica. Depois da controvérsia, decidiu apagar a foto e se explicar. Nos stories, eu evito colocar stories que as pessoas fazem, porque nunca sabe quando o cara vai querer dar um strike no canal, eu prefiro evitar isso. Ele basicamente fazia críticas sobre a opulência, a riqueza que é controlada pela Igreja Católica. E existe um certo mérito nessa crítica, né? O protesto que ele tentou fazer aí, sendo bastante, tendo muita boa vontade com o maluco, eu interpretei mais ou menos assim. Eu digo eu interpretei mais ou menos assim porque o cara claramente não é super eloquente, afinal de contas ele é conhecido por ser um chefe de cozinha e não um cara que sabe falar particularmente bem. Tanto é que na crítica que ele fez no Stories, ele falava assim, você acha que 2000 anos atrás não tinha freira gay, não tinha freira lésbica, não tinha padre gay, não tinha padre pedófilo? E eu falei assim, peraí, primeiro eu não entendi por que ele equiparou freira lésbica e padre gay com padre pedófilo. Acho que ele tá misturando aí a crítica que ele tava tentando fazer. É uma equivalência meio, né? Não sei. Em segundo lugar, eu sei que 2000 anos atrás não tinha padre gay ou pedófilo ou lésbica ou freira gay, freira lésbica. Sabe por que eu sei disso? Porque 2000 anos atrás não existia a Igreja Católica como existe hoje, não existia a estrutura, a liderança, não tinha padre, não tinha freira, não tinha nada. Não existia a Igreja Católica. A Igreja Católica, como a gente conhece, foi surgir muito tempo depois. Então você vê que o cara tá criticando algo que ele claramente não entende muito bem. E quando você tenta criticar algo que você não entende muito bem, você acaba metendo os pés pelas mãos. É bem comum isso. Mas como eu tava falando, eu entendo parte da crítica que ele tentou fazer. Deixa eu limpar o óculos aqui rapidinho, peraí que tá me incomodando pra caralho. Eu fico muito diferente sem óculos? Acho que fico, né? Pensei em usar lente uma vez, eu acho que isso aqui já faz parte da minha cara. Eu acho que se mudar vai ficar esquisito. Eu entendo mais ou menos a crítica que o Fogaça tentou fazer aqui, né? Ele falou sobre a questão de quanto as riquezas milionárias que a Igreja Católica detém, né? Ao mesmo tempo que a gente tem pobreza no mundo. Eu entendo isso, afinal de contas. Jesus não era rico, os apóstolos não eram ricos. E Jesus ainda por cima deixou muito claro que ricos não entrarão no reino de Deus. Uma passagem que ricos, ao longo da história, sempre relativizaram, dizendo assim, não, mas o que Jesus quis dizer é que ricos que amam mais o dinheiro do que Deus não entrarão no céu, que não foi... Jesus falou bem claramente que ricos não entrarão no reino de Deus. Enfim, é compreensível. É compreensível, que até entre católicos existe a crítica de que pra que eles precisam de tanto ouro, de tantas riquezas, de tanta opulência, de tanto luxo? Talvez não seja necessário. O problema
como acontece muitas vezes, não é exatamente o que está sendo dito, mas sim como está sendo dito. Essa crítica de que a igreja tem muitas riquezas, ao mesmo tempo que existe tanta pobreza e tanta miséria acontecendo, por mais que isso seja rebatido por alguns católicos como, mas a igreja é um dos principais proponentes de caridade, é uma das principais organizações que fazem obras de caridade ao redor do mundo e tal, e é verdade, é verdade. Mas ainda tem bastante dinheiro e ouro e riqueza e um monte de coisa lá que não está sendo usado para isso. Então, é possível fazer uma crítica como essa. Mas você não precisa ir lá no negócio e filmar stories dentro e ironizando o papo, ironizando o fato que você está usando uma camiseta com freiras se beijando. E, novamente, eu entendo a crítica que ele provavelmente está querendo fazer aqui. Novamente, eu tô tendo que ter uma certa boa vontade, porque o cara não é exatamente muito eloquente. Mas eu entendo que, provavelmente, o que ele pensa é o seguinte. A igreja, religião, e não só o catolicismo, mas praticamente todas as religiões, tem uma parcela de responsabilidade no ódio que certas minorias, como por exemplo pessoas gays, lésbicas, trans, etc., que essas pessoas recebem. Afinal de contas, muito do que a gente pensa, muito do que a gente faz, a gente reproduz, é ensinado. E eu, pelo menos falando por mim mesmo, não posso atribuir isso a todo mundo, mas falando por mim mesmo, eu nasci em lar cristão, lar evangélico, e boa parte da homofobia que eu pensava e exercia quando eu era mais novo, vinha em parte disso. Eram coisas que eu via da sociedade em geral, pessoas falando mal de gays, ou desrespeitando, ou desmerecendo, e também vinha do ensinamento religioso que me dizia que aquelas pessoas não estão em pé de igualdade comigo, elas são... Tudo bem, o cristianismo identifica todo mundo como pecador, mas a gente sabe que entre os cristãos existe uma diferença muito grande de você contar uma mentira e ser gay. A gente sabe que não é, em teoria, o cristianismo não exclui os gays considerando-os pecadores piores do que os outros pecadores, né? Existia um ditado na igreja protestante, não sei se repetia muito na igreja católica, que é que não existe pecado, pecadinho ou pecadão, são todos iguais. Mas a gente sabe que na prática a comunidade gay não é vista da mesma forma como o cara que mente, o cara que rouba. A gente sabe disso. Então eu entendo que existe uma crítica bastante pertinente no papel da igreja, religiões em geral, não só o catolicismo, na perpetuação de homofobia, desse tipo de preconceito contra essas minorias que são mais marginalizadas pela sociedade. Mas é realmente preciso você ir lá na parada com a camisa que claramente as pessoas ao redor vão achar bastante desrespeitosa e fazer um stories tipo com aquele tom sarcástico, aquele tom de espezinhar a parada, claramente se sentindo recompensado pela bravura que ele teve de fazer isso. Uma bravura, por exemplo, ele não teria de ir numa mesquita, num país árabe, com a mesma camisa mostrando mulheres árabes se beijando daquela mesma forma. Então, foi uma postura tão autocongratulatória, ele estava tão feliz da coragem que ele teve de fazer aquilo no seio da religião cristã. Eu não sou cristão, eu sou ateu, como vocês sabem, né? Não tenho fé nenhuma, não acredito em nenhum poder divino nem coisa do tipo, mas, eu não tenho 12 anos de idade. Então eu sei que ir para uma igreja, ali no centro, no coração da fé católica, desrespeitar os caras dessa forma, existe uma forma muito melhor de você falar da sua insatisfação com a riqueza da igreja e contrastar isso com a pobreza que ainda existe no mundo, sem que seja necessário. Porque é o seguinte, quando você faz uma crítica um pouco mais pertinente, com um pouco mais de boa vontade e com um pouco mais de eloquência, você acaba convencendo pessoas pro seu lado. É possível que existem vários, talvez milhões de católicos que concordam com você em princípio. Não é bacana que a igreja católica tenha tantas riquezas quando o maior país católico do mundo, que é o Brasil, tem tanta gente vivendo na miséria. Parece errado. Eu tenho certeza que muitos católicos concordariam com o Henrique Fogaça que a igreja não precisa de toda esse luxo e tal, né? Mas quando você faz a sua crítica dessa forma, desrespeitando a fé e a tradição dos caras, pessoas que poderiam estar do seu lado, você vai acabar afastando isso. E o negócio da foto que ele tirou com as freiras, né? Ele explicou no seu Instagram, posteriormente, que as freiras eram brasileiras, tinham reconhecido ele, pediram pra tirar uma foto com ele, mesmo ele usando aquela camiseta. Então, ele quis dizer que ele não desrespeitou as freiras, elas quiseram tirar foto com ele. Tudo bem, eu entendo isso. Só que você não precisava postar essa foto. Tipo, é óbvio que o interesse, a ideia por trás daquela foto era jogar na cara. Tipo, você tá tirando uma foto com duas freiras quando você tá usando uma camisa com duas freiras se beijando, algo que a maioria dos católicos veria como ofensivo. Talvez nem necessariamente porque tem duas mulheres se beijando, mas porque são duas freiras se beijando, talvez. Mas enfim, meu ponto é o seguinte, dá pra você fazer esses dois argumentos, que a igreja detém muito poder e riqueza quando muitas pessoas, católicos às vezes, vivem na miséria, e que a religião organizada, o catolicismo como várias outras, teve uma grande parcela na perpetuação do ódio que pessoas marginalizadas, como gays, lésbicas, etc., sofrem hoje em dia. Mas dá pra você fazer uma crítica melhor sem que você vá lá na casa dos caras
metaforicamente falando, pra esfregar na cara deles e depois sair dando tapinha nas costas pela coragem que você teve. Mas o que você acha em relação a isso? Você acha que o Henrique Fogaça tá certo? Que a igreja representa um poder e ele é apenas um cara jogando lá, cobrando deles de uma forma talvez um pouco mais sarcástica, né? Porque é assim que se faz críticas. Você critica quem tá no poder, quem tá lá em cima. E a igreja católica, de certa forma, exerce um poder, talvez não político atualmente, mas de certa forma ideológico. Ou você acha que não, que ele tá desnecessariamente desrespeitando a fé das pessoas e com isso a crítica válida dele acaba perdendo força. E a própria crítica dele acaba se perdendo por causa disso. O que você acha? Coloca como sempre aí embaixo nos comentários. Eu passei uma semana sem postar vídeo. É muito esquisito passar tanto tempo sem postar vídeo, cara. Senti saudade de vocês, galera. A propósito, é possível que eu não atualize o canal com tanta frequência nas próximas semanas. Por quê? Eu tenho uma viagem pra Toronto, pro casamento de um amigo. Aí depois eu vou pra Los Angeles, pra VidCon, que é uma grande conferência de youtubers e influencers e coisas do tipo, que é muito bacana. Fui no ano passado, foi muito bom mesmo. E lá de Los Angeles eu já vou pra Taiwan pra cobrir um evento que eu não posso falar muito no momento, mas tem a ver com tecnologia. Vai ser muito bacana, eu vou tentar fazer vídeos lá, fotos e o caramba. Vai ser muito massa. Então me aguarda, eu posso subir por um tempinho, mas eu volto. É isso aí, gente. Até a próxima.